É isso mesmo, vou te falar 3 coisas sobre rodagens que você precisa saber de cor. E também o porquê que elas podem ser traiçoeiras. Se você está correndo há mais tempo, treinando aí em busca de performance, você com certeza treina rodagens, né? Que são as famosas corridas medianas, né? A bel prazer, vamos dizer assim, correndo confortavelmente durante a semana. No entanto, em algumas rodagens acontecem coisas um pouco mirabolantes, ou umas coisas um pouco meio que fogem do nosso controle, às vezes de forma súbita, inclusive. E eu vou citar 3 pontos a respeito e também vou falar, inclusive, pelo que eu vivi na rodagem que eu fiz agora de 10 casinhos. Se você estiver entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Everson, sou atleta de corrida de rua de alto rendimento também, sou artista, estou buscando aí no futuro representar o Brasil, correndo acima de 20 por hora, abaixo de 3 por mil. Tenho tido resultados no capricho muito satisfatórios e a você sempre venho procurando agregar o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Agradeço aí a todos os meus patrocinadores lá, todos os campeões da equipe HMS que depositam confiança no projeto e a você também que sempre está prestigiando os nossos conteúdos. Rodagens. O que elas são? Nada mais, nada menos do que corridas de longa duração em ritmo médio ou leve, né? Então, basicamente, quando a gente sai para fazer uma rodagem, ela tem 3 finalidades ou tem 3 funções, vamos dizer assim. A primeira delas, nos possibilitar um trabalho constante ali no cardiorrespiratório, que a gente chama de aeróbico, né? Fazendo similaridade com isso, o que ela faz também? As rodagens nos possibilita suportar treinos fortes, treinos de intensidade, treinos pancada, ou seja, treino de tiro ou ritmado, treino intervalado, enfim, elas nos dão esse suporte, porque uma vez que o nosso corpo já está acostumado a correr, o nosso corpo vai suportar correr pancada num curto espaço de tempo, né? Se o nosso corpo já está acostumado a correr por 40 minutos, por 1 hora sem parar, ele vai estar acostumado a suportar pelo menos 10 minutos de pancada, né? Essa é a lógica das rodagens, uma das. A segunda função das rodagens é o que? Nos possibilitar uma otimização do psicológico. Elas ajudam demais, substancialmente, a otimizar o nosso psicológico. Porque, pô, uma rodagem vai durar aí no mínimo 30 minutos, no mínimo, para quem está começando ali, para quem está no estágio inicial, em busca de performance na corrida. E vai poder chegar aí, se a gente for falar de longão, longão também, claro, longão é longão, né? Não seria uma rodagem. Mas enfim, vamos falar de rodagem, né? Não vamos fugir para longão, não. Vamos dizer aí que 1 hora de rodagem, né? Acima de 1 hora a gente já vai considerar longão, né? Então vamos dizer aí que a gente faz 1 hora de treinamento. Pô, 1 hora correndo trabalha pra caramba o mental. Imagina você ter que suportar aquele movimento repetitivo. Mesmo que você esteja vendo cenários mudando, correndo por percursos diferentes, cara, é 1 hora fazendo aquele mesmo movimento. Entende? Se você tem que correr num local específico, então, aí é que você trabalha. Eu, por exemplo, faço muito isso para trabalhar o meu mental. Numa situação adversa, eu já estou com o mental preparado. Pô, só tem que ficar rodando esse mesmo local. Sou brutal, entendeu? Então, é a segunda função pouco falada das rodagens. E a terceira função, calma que eu vou puxar na memória, porque não posso esquecer. Tem uma outra muito importante, que é basicamente... Calma aí, deixa eu pausar o vídeo. Lembrei, no começo do vídeo eu tava com isso da cabeça, aí conforme a gente vai falando a gente esquece, né? Fazer volume. Fazer volume. A gente sabe que o volume na corrida é imprescindível, é fundamental para quem quer performance. Quanto maior o seu volume, mais rápido você corre. Mas o que tem a ver, Everson? É óbvio, só parar e pensar um pouquinho. Se você está fazendo um volume maior, o que isso significa? Que você está correndo mais, você está treinando mais. Concorda? Tão óbvio quanto parece. Se você está fazendo um volume maior, você está correndo mais. Se você está correndo mais,
você vai melhorar muito mais, você vai correr mais rápido, entende? É tão simples assim. Então, conforme a gente vai fazendo os nossos treinos, vai fazendo as nossas rodagens, elas ajudam a somar no nosso volume semanal, né? Claro que tem que ser bem planejado, nada de fazer rodagens numa semana de 10K, na outra querer fazer só rodagem de 15, você vai machucar, entendeu? Então, periodização, saber fazer um bom planejamento é fundamental. Essas são as 3 funções principais das rodagens. Tem outras também, lógico, né? Mas essas são muito importantes. Agora, por que que as rodagens podem ser traiçoeiras? Rapaz, dia de rodagem é aquele dia que a gente sai para deslumbrar, sai para, nossa, pensar nos 4 sinos do Papai Noel. Nada a ver, que bosta. Mas enfim, a gente sai para pensar em tudo quanto é coisa. Às vezes a gente está lá no meio do treino, né? Às vezes a gente vem uma coisa na cabeça, ou então a gente sai para trocar uma ideia com algum outro corredor, a gente está correndo, de repente cola um colega do lado, a gente começa a trocar uma ideia. Rodagem é aquele treino solto, né? Normalmente. Normalmente não, tem que ser, né? Senão é ritmado, senão é ritmo de prova, ou então outro tipo de treino, longão, enfim. Mas a rodagem é aquele ritmo, seja no melhor pace leve, seja no pace leve mais alto, termos que eu uso, tá? Isso aí você não vai ouvir em outros lugares, não. Você vai aprendendo aqui com o Everson HMS conforme o tempo vai passando. Enfim. E aí o que acontece quando a gente sai para fazer rodagem e acontece essas coisas? A gente perde o foco nas passadas. É onde, inevitavelmente, em algum momento, numa passada ou em outra, você vai sentir aquela fisgada em algum local da sua perna, seja no quadríceps, seja no glúteo. Já senti tanto isso por falta de foco nas passadas. Senti hoje, estava fazendo a minha rodagem ali a 4:10 de pace, minha rodagem no meu melhor pace leve, e tipo, ali no 6º quilômetro, 7º quilômetro, me começou a dar uma fisgadinha no glúteo. Na hora eu já retomei o foco ali nas passadas amanteigadas. Esses termos só aqui que você vai escutar, cara. Mas é assim que eu falo a respeito de boas passadas, né? Isso de longa data até, vixe. Passadas amanteigadas, o que eu quero dizer com isso? Quando você faz um bom amortecimento, e não estou falando só de tênis, tá? Estou falando mesmo do amortecimento que os seus músculos precisam fazer para que não haja muito barulho das suas passadas, para que você corra com uma boa postura, né? Então é isso que eu chamo de passada amanteigada, sabe? Então, tipo, quando a gente vai correndo com foco, sabe? A gente não possibilita, ou melhor, a gente diminui muito a possibilidade dessas fisgadas que podem acarretar lesão acontecerem. Quantas vezes a gente, muitas vezes, é acometido por lesão por umas besteiras dessas? Mas eu só estou rodando. Meu irmão, nós que buscamos performance, estamos constantemente com o corpo microlesionado, meu querido, minha querida. Não é porque você está fazendo uma rodagem que o seu corpo não está lesionado. Olha o que você fez ontem, olha o que você fez antes de ontem, olha o que você fez na semana que passou. Soma tudo isso, junta com o que você está fazendo agora, ou com o que você vai fazer hoje. Meu irmão, a gente está constantemente com o corpo microlesionado. Você está entendendo? Então, independentemente de qual seja o treino, seja uma rodagem, seja um regenerativo, a gente tem que estar com foco total nas nossas passadas, sabe? Claro que também não precisa ser neurótico, né? Vai ter uma vez ou outra ali que a gente vai querer, né? Tipo, eu, por exemplo, tem dias, cara, que tipo, eu fico me imaginando lá na elite, tipo, de uma São Silvestre. Tipo, eu fico pensando, sabe, de vez em quando. Só que isso não pode virar regra. Você não pode perder o foco nas suas passadas. Mesmo quando a gente começa a imaginar outras coisas, né, que nos incentivam, que nos motivam, a gente tem que estar sempre se policiando para saber se a gente está pisando direitinho, se a gente está fazendo as nossas passadinhas ali, amanteigadinhas, se a gente está respeitando a nossa biomecânica de corredor, porque senão o preço é alto.
Até a próxima, focado, centrado, hoje para todos sempre. Tamo junto.